Quero convidar os nossos queridos amigos e amigas a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. O texto que nós vamos meditar hoje. Muito obrigado. Quero convidar os irmãos a orarem comigo. E aí depois a gente já lê o texto e vamos meditar nas Escrituras. Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos se você puder e ore comigo. Pai, agradecemos ao Senhor pela sua infinita graça, pelo seu cuidado, por esse deleite, Senhor, por essa expressão, Senhor, de adoração através de um coral. Tenho certeza que o seu nome foi glorificado, Senhor. Tudo isso é para ti. Tudo isso que nós fazemos é para a tua glória. Obviamente nós somos abençoados, nós nos deleitamos com isso. Mas nós não podemos nos esquecer que toda música foi criada por ti. Que o Senhor é autor, o Senhor é criador. Todas as coisas têm a sua assinatura, porque o Senhor criou tudo que existe. Agradeço, Senhor, pelos meus queridos irmãos que vieram aqui nos abençoar, Senhor. Agora queremos pedir que a palavra que nós vamos meditar aqui, ela possa vir de encontro ao nosso coração, nesse momento do ano, onde se fala de Natal, onde se fala de Jesus, nascimento de Jesus, que nós possamos refletir um pouquinho sobre esse tema, em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, estamos nos aproximando do final do ano, Natal já está à porta, não é? Natal está chegando. Eu quero aproveitar que a pastora Tânia, no último domingo, ela trouxe um tema muito propício, muito interessante, que é uma provocação, onde ela diz: por que devemos celebrar o nascimento de Jesus? Por que é importante? Ela foi muito feliz na colocação, e sugiro que quem ainda não ouviu, que vá à nossa página do Facebook, assista, vá no nosso canal do YouTube, ouça, você vai ser muito edificado. Eu vou pegar essa carona, Tânia, no que você disse, e eu quero trazer a vocês uma outra provocação. A provocação é: por que nós precisamos de Jesus? Por que precisamos de Jesus? Esse é um questionamento que, às vezes, eu apresento às pessoas e faço essa pergunta a elas. Eu chego diretamente a elas e digo: o que muda na sua vida o fato de Jesus ter existido, se é que você o crê? O que muda na sua vida o fato de Jesus ter existido ou não? Você faz essa indagação. Então faça essa pergunta a si mesmo. Você já ouviu falar no Jesus? Talvez você ainda creia no Jesus histórico. Que diferença faz na sua vida a existência de Jesus? O que muda na sua vida? O que muda na sua rotina? Eu já fiz essa pergunta diretamente a algumas pessoas, e as pessoas olham para o lado, olham para o outro. Então eu nunca começo assim com essa pergunta. Eu começo assim: você acredita que Jesus existiu? Aí a pessoa diz: não, creio. Porque ninguém quer desapontar, né? Ninguém quer ser o herege que vai falar: eu não acredito que Jesus existiu. Né? Ninguém quer ser apedrejado na rua. A verdade é essa. Aí você fala: tudo bem, uma vez que você diz que acredita que Jesus existiu, seja qual for a percepção que você tem de Jesus, Jesus histórico, Jesus homem, Jesus filho de Deus, Jesus... A próxima pergunta é: o que isso muda na sua vida? Se ele não tivesse existido, o que mudaria na sua vida hoje? Qual seria a grande diferença? E as pessoas coçam a cabeça e não sabem responder. Então eu quero trazer a vocês essa provocação. E nós lemos aqui, ou vamos ler aqui, Isaías 53, o verso de número 6. Abra sua Bíblia. Isaías 53, verso de número 6. Para você contextualizar, saber o que nós estamos fazendo aqui, esse é um texto que foi escrito pelo menos 750 anos antes de Jesus ter sido concebido por Maria. Uma profecia. Então, é um texto que ele fala como se algo tivesse acontecido, mas algo que ainda vai acontecer. Está entendendo? Então ele fala: olha, eu vi. Não, ele não viu. Ou melhor, ele viu, mas não aconteceu ainda. E ele nasceu, só estou dando exemplo para você. E ele foi. Não, ele não foi ainda, ele nem chegou ainda. Mas é um texto que está se referindo a algo que vai acontecer. Certo? Então vamos lá, Isaías 53, o verso de número 6. Diz assim:
todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Repetir mais uma vez. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Vamos começar pensando assim. Existem entre nós pessoas que têm habilidades em uma determinada área. Hoje nós tivemos uma apresentação aqui dos irmãos que têm uma habilidade musical infinitamente superior à minha. Se eu fizesse parte desse coral, a história seria completamente diferente. Não seria possível ter uma apresentação como essa. Eu, por outro lado, tenho alguma habilidade que talvez os irmãos não tenham. E assim nós nos diferenciamos. Cada um tem a sua habilidade, a sua qualidade, a sua aptidão. Mas uma coisa que é fato, que nós temos que levar em consideração quando nós olhamos para nós a partir da ótica de Deus, quando nós olhamos para nós a partir da ótica de Deus, nós não somos muito diferentes, não. Sabia disso? Quando nós olhamos para nós a partir da ótica de Deus, nós somos praticamente iguais. Todos nós somos falhos. Todos nós cometemos erros. Uns cometem erros mais em uma área, outros cometem erros mais em outra área. Uns são mais suscetíveis a determinado tipo de erro, enquanto outros são mais inclinados a outro. E nós entramos nessa confusão, e a gente sabe que aquele que comete erro nessa área aqui, muitas vezes ele se justifica, e aí ele olha para aquele outro lá e diz, mas você comete esse erro aqui. Isso é uma grande bobagem, porque todos nós, diante de Deus, somos falhos. E a primeira verdade que, quando a gente olha para Isaías 53, verso 6, ele diz, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Então, a primeira provocação com relação a esse tema, por que precisamos de Jesus, por que precisamos de um Salvador, a resposta já está aí, porque nós todos nos desviamos de Deus. Todos nós fomos para longe do nosso Salvador. Todos nós caminhamos a milhas de Jesus. E você já se perguntou como é que Deus vê a gente? Como é que Deus olha para a terra? Vamos por Deus estar lá nas alturas. Vamos usar essa figura, essa expressão. Né? Deus está lá nas alturas com os braços cruzados e Ele se inclina para olhar na terra. E o que Deus vê? Na nossa cabeça, Deus vê que a gente não é tão ruim assim. Na nossa cabeça, Deus vê que o Leandro não é um cara tão mau assim. Porque na minha cabeça tem uma balança. Sabe como que é? Eu tento na minha vida equilibrar as coisas ruins e as coisas boas. Mas Deus não vê assim. E se você se pergunta como é que Deus nos vê, o salmista, no Salmo 53, verso 2 e 3, ele diz pra gente o que Deus vê. Desculpa, eu tenho que ser franco com você. Diz aqui, Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busca Deus. Lá está Deus, nas alturas. Isso aqui é, logicamente, uma figura. Deus não está no hiperespaço. Deus não está na estratosfera. Deus não está no buraco de minhoca. Deus é presente. Deus é conosco. Mas vamos usar essa figura como se Deus estivesse mesmo em cima das nuvens, olhando para nós. Essa coisa bem caricata, bem didática de criança. E a gente na terra aqui. E Deus olha e fala, deixa eu ver se tem alguém que me busca. Deixa eu ver se tem alguém que tem entendimento. E quando ele olha, a conclusão é essa. Salmo 53, 2 e 3 diz... Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Significa que não há exceção. Nós podemos nos comparar, quando nós fazemos a comparação entre eu e você, vamos pegar aqui, por exemplo, eu e o Zema. Vamos apostar a corrida daqui até lá. E a gente pode se vangloriar, poxa, eu não sei se eu ganho do Zema daqui até lá. Se tiver uma boa motivação lá atrás, talvez eu corra mais rápido. Não é? Uma pizza, não sei. Algo que me dê um impulso. Mas quando eu comparo entre... O Zema chega lá em 5 segundos, eu chego em 4. Fui melhor. Aí compara o Leandro e o Zema com o Bolt. Está vendo a diferença? Existe um escritor chamado Max Lucado, e em um dos livros dele ele diz o seguinte, que nós somos como homens, um exemplo que ele dá para nos explicar, ele diz o seguinte, que nós somos assim, a gente fica tentando pular para ver quem alcança a lua, e nós pulamos o mais
forte que nós podemos, Henrique. A gente tenta alcançar a lua, a gente pula, estica o braço, e aí um pula 1 metro, outro pula 2 metros, aí chega um irmão ali e pula 3 metros e olha para nós com nojo, com desprezo, e diz, vocês são miseráveis, vocês são infelizes, vocês pulam esse 1 metro, 2 metros, eu pulo 3 metros, sou muito melhor que vocês. Aí eu digo para ele, talvez comparando no nosso plano, no nosso nível, você esteja correto. Mas o problema é que a ótica não vem de nós, vem de Deus. Então, se você pula 3 metros, Zemar, que eu duvido muito, você pula 1,5 metro, não importa. É como tentar alcançar a lua. É inútil. Todos nós estamos no mesmo patamar. E é isso que Isaías 53, verso 6, vem dizer, que todos, sem exceção, tal qual ovelhas, nós nos desviamos de Deus. Então, aí daí a primeira resposta a você, por que nós precisamos de Jesus? Por que nós precisamos de Salvador? Outra pergunta talvez, será que você precisa de Jesus mais do que eu preciso de Jesus? Ou será que eu preciso mais do que o Zema? A verdade, ele diz que todos nós, indistintivamente, em todos os lugares, em toda língua, em toda nação, necessitamos de Jesus porque nos desviamos dele, nos afastamos. E ele diz mais, ele usa uma expressão que a princípio não faz sentido. Todos nós, como ovelhas, não é isso que ele diz? Tal qual ovelhas nos desviamos. Ora, pense bem, a ovelha é um bichinho dócil, não é? A ovelha precisa de um pastor. A ovelha precisa de direção, senão ela morre, ela não sobrevive, ela não tem chifres, ela não tem dentes afiados. Não é? Até mesmo se você não cortar a lã dela, ela fica enorme, ela não consegue se locomover. E existe, não sei se você sabe, mas o pastor de ovelhas, a pessoa que tem essa profissão, ele tem um ajudante, geralmente alguém mais jovem, porque a ovelha precisa se acostumar com a voz do seu pastor. Por isso que Jesus diz, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Tem que haver identificação, tem que conhecer. Então o pastor mais velho, ele pega um jovem para trabalhar com ele, para a ovelha se acostumar com ele. Porque se o pastor morrer, se o pastor faltar, o pastor jovem vai assumir no lugar dele. Porque se você pegar um pastor que falece e ele não tem um ajudante, as ovelhas não estão acostumadas com a sua voz, não adianta você pegar aquela ovelha e passar para outro pastor, porque ela não vai obedecer. Ela serve para abate, serve para virar churrasco. Então não faz sentido quando ele diz aqui, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, mas a ovelha não se desvia, porque se a ovelha se desviar, ela vai para a morte. O que ele está dizendo para nós, quando ele diz que tal qual ovelhas nós nos desviamos, que nós não nos desviamos de Deus simplesmente por uma outra verdade. Nós nos desviamos de Deus simplesmente por uma nova vibe, mas nós nos desviamos de Deus para a morte, para a perdição, para aquilo que nos mata. A segunda coisa que ele nos diz, ainda em Isaías 53, 6, ele diz o seguinte, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. Cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. Esse é o momento das nossas vidas que nós deixamos de olhar para Deus e começamos a procurar respostas, sabe onde? Em nós mesmos. Eu consigo. Eu sou capaz. E eu não estou aqui falando de pessoas que são perseverantes, porque você tem que acreditar mesmo. Você tem que olhar para si mesmo e dizer, olha, eu vou conseguir. Eu vou me esforçar, eu vou me dedicar. Não é disso que eu estou falando. Não é de uma pessoa que vai fazer uma prova, ou que precisa para fazer um teste, ou precisa vencer qualquer tipo de obstáculo. Não é disso que eu estou falando. Nesse caso, sim, você tem que olhar para você e dizer, eu vou conseguir. Tem que acreditar em você. Imagina você numa corrida, e alguém fala, e aí, você vai vencer? Você diz, não sei não, viu? Aquele cara lá é bem melhor que eu. Não vai dar certo. Você tem que acreditar, mas o que eu estou falando aqui é uma questão mais existencial. É para alguém que tenta encontrar respostas existenciais no seu próprio ser, no seu próprio coração, na sua própria mente. E essa pessoa, ela está com um grande problema. Se toda vez que nós tentamos encontrar respostas existenciais no nosso próprio ser, ao invés de olhar para Deus, nós caímos num problema muito grande. Existe um texto que eu quero trazer para vocês, que está em Isaías 2:13. É um texto fantástico, que vai fazer sentido com isso que eu estou falando, para vocês entenderem. Diz assim, o meu povo, aqui é Deus falando, o meu povo, Jeremias 2:13, o meu povo cometeu 2 crimes.
O meu povo cometeu 2 crimes. Abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas. Nosso Bíblia talvez diz cisternas rotas, né? Cisternas rachadas que não retêm água. Esse texto é muito relevante para nós, porque uma cisterna era um lugar onde se depositava, onde se guardava água potável, muito importante para o pessoal daquela época. A maioria das cisternas que existiam, elas eram reservatórios cobertos, escavados ou na rocha ou na própria terra. Quando uma cisterna ela estava seca, ela não podia ser usada, mas apenas como cárcere. Existem 2 exemplos muito clássicos, muito fortes na Bíblia, onde cisternas foram usadas como cárcere. O primeiro foi José. Lembra quando José sai com os irmãos, e os irmãos jogam ele numa cisterna que estava seca? Jogam ele lá embaixo. O segundo é Jeremias. Jeremias, quando ele estava profetizando, e o povo não estava gostando do que ele estava dizendo, então eles desceram numa cisterna, e diz o texto lá em Jeremias 38:6, que eles desceram Jeremias até um poço onde não havia água, mas havia barro, apenas barro. De forma, queridos, que quando nós cavamos para nós cisternas, e agora entenda o que eu estou querendo dizer, quando nós deixamos de orar para Deus e buscar em Deus a salvação, ou deixamos de buscar em Deus existência, deixamos de orar para Deus em busca de sentido, e começamos a orar para nós mesmos, é como alguém que pega uma cisterna seca, trincada, e vai acontecer duas coisas com você. Você vai ficar preso nesse mundo, e você não entende por quê. Porque você está buscando existência, sabe em quê? Em si mesmo. Isso é um problema terrível, porque nós não somos fonte de vida. Deus é fonte de vida. Ele nos criou. A Bíblia diz que quando nós estávamos no ventre de nossas mães, sem forma, Ele nos via e nos conhecia e nos chamava pelo nome. Ele conhece, sabe como nós somos. Ele nos criou, Ele nos formou, mas ainda assim nós nos deparamos diariamente com pessoas querendo buscar sentido para a sua história a partir da sua própria experiência. Eu sou capaz, eu consigo. E meu querido, se você se enquadra nesse perfil, eu quero dizer para você que você precisa de um Salvador, você precisa de Jesus. Porque se você olha para você em busca de solução para a sua vida, você está procurando água numa cisterna que está seca, que não tem água. Se você busca solução para a sua vida, olhando para o seu próprio coração, você está buscando água num lugar onde só serve para prisão, encarceramento. E aí, é um desperdício, porque aqueles homens que cavaram a cisterna, quer seja na rocha, ou na pedra, aí um viajante vem pela estrada, eu sei, eu vi de uma cisterna nessa cidade, vamos parar, vamos beber, porque nós estamos morrendo de sede. Quando eles chegam lá, não tem água. Não serve para matar a sede de ninguém. Então, toda vez que você busca em si mesmo a solução para as suas crises existenciais, solução para entender quem é o Deus que te chamou, você vai ficar preso e vai ficar sem água, sedento. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que nós precisamos de Jesus. Porque em Jesus nós encontramos água. E ele diz no texto, o meu povo cometeu 2 crimes, e eles abandonaram a mim. E que ilustração ele usa? Porque ele está usando cisterna, então ele tem que usar elementos que dizem, que tem algum significado. Abandonaram a mim, que sou a fonte de água viva. E cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água, que só tem prisão e barro. Por que nós precisamos de Jesus? Nós precisamos de Jesus porque nós somos incapazes de perceber qualquer manifestação de Deus, sabia disso? Nós somos incapazes de ver uma ação de Deus e discernir que Deus está se movendo em nosso meio. E ele diz aqui, no verso 3 do capítulo 53, ele diz, olha só que declaração, está falando sobre Jesus. Lembre-se, uma profecia 750 anos antes de Jesus. Ele diz, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Não foi rejeitado. Não está falando das hostes espirituais. Por nós. Deus olha para nós e diz, eles precisam de um Salvador. E Ele envia o Salvador. E nós o rejeitamos. Porque nós somos incapazes de perceber a manifestação de Deus.
Sozinhos nós não conseguimos. Nós atribuímos a qualquer coisa, menos a Deus. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Continua o texto, verso 3. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, com alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado, e olha só, e nós não o tínhamos em estima. A manifestação do próprio Deus no meio do seu povo, e eles não tinham estima. Ele veio para o que eram seus. Você sabe o resto dessa frase? Mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Rejeitaram a expressão de Deus, o Salvador do mundo, porque não conseguem discernir o braço forte de Deus. O verso 4 de Isaías 53, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Que texto maravilhoso, que coisa linda, como isso nos comove. Não comove não. Porque o texto continua e diz: contudo nós o considerávamos castigado por Deus, e por ele afligido e aflito. É culpa sua, você pecou, você está colhendo o fruto dos seus pecados, Jesus. Entre você e Barrabás, a gente nem pensa. É Barrabás que a gente escolhe. Porque nós, queridos, entenda uma coisa dessa. Talvez a gente leia as Escrituras e vê lá o texto de Jesus em Jerusalém. Aí eles colocam Barrabás de um lado e Jesus de outro. E perguntam, quem vocês querem que seja liberto? E o povo grita, Barrabás. A gente fica indignado. É muito provável que se nós estivéssemos lá também, talvez a gente gritasse, Barrabás. Incapazes de perceber a ação de Deus no nosso meio. Cegos. Não conseguem ver nada diante dos olhos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. E nós não o tínhamos em estima. Nós o considerávamos castigado por Deus e por ele afligido e aflito. Então é isso aí. Por que nós precisamos de um Salvador? Por que nós precisamos de Jesus? Porque nós nos desviamos dele? Porque cada um começou a buscar em si a sua própria verdade? E porque nenhum de nós é capaz de discernir e perceber a ação de Deus nas nossas vidas. Somos cegos. Mas aí Deus decide mudar essa história para nós. Quando Deus olha para nós e vê que nós estamos perdidos, cada um como ovelha rebelde, que não ouve a voz do pastor ou de um pastor qualquer, ele lá em João 10:11, ele decide então enviar o pastor dos pastores. Ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É esse pastor as ovelhas não vão rejeitar. Quando estávamos rebeldes em João 10:14, ele ainda diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e mais, elas me conhecem. Então nós não precisamos mais tatear por aí buscando outros caminhos, outras águas, outros caminhos, outros pastores, porque Deus estendeu seu braço forte e manifestou o pastor verdadeiro, Jesus, o Filho de Deus, a esperança, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis. Jesus, a esperança. Por isso que nós precisamos de um Salvador, porque Ele é o nosso pastor, o pastor das nossas almas. Aqui a gente se trata, conversa, uns chamam de Leandro, outros chamam de pastor, uma questão funcional. A gente chama a Tânia a pastora Tânia, questão funcional. Mas pastor é Jesus. Ele é o pastor. Ele morre por você. Quando nós buscamos a verdade em nós, e eu sei que você já passou por isso, você segue firme e forte. Não, eu consigo, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou evoluir. Eu vou evoluir minha mente, meu conhecimento, eu vou resolver meus próprios problemas, eu vou acabar com essa crise existencial que eu tenho. Eu consigo. Quando nós estamos confusos, olhando para nós mesmos em busca dessa verdade, lá em João 14:6, Jesus faz uma declaração ousada, muito ousada. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que declaração ousada. Não é que eu conheço o caminho. Eu vou te mostrar o caminho. Vai reto, vira à esquerda. Não. Eu sou o caminho. E talvez no português não faça muito sentido, mas a palavra no grego que ele vai usar é ego
em mim. Ego em mim é uma expressão onde você dá muita força para essa palavra. Você não está dizendo apenas eu sou. Você está dizendo eu e apenas eu sou. É isso que ele quis dizer. Quando ele diz eu sou o caminho. Ego em mim. Eu e apenas eu e ninguém mais sou o caminho. E quando nós somos incapazes de reconhecer a manifestação de Deus, porque Deus é invisível. E aí Deus decide então manifestar o seu amor e se fazer conhecido através de Jesus. João 1,18 ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós. João 14, de 8 a 9, quando Jesus havia insistido aos discípulos, dito a eles que ele iria padecer, que ele iria embora. Demorou para eles acreditarem naquilo, e Jesus, conversando com Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Já que o Senhor vai embora, então mostra-nos o Pai, faz essa antes de ir. Onde está o Pai, Jesus? Jesus disse: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Já estou no meio de vocês faz muito tempo. Muito tempo. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Você já parou para pensar, meu amado? Quando nós vamos lá para o Velho Testamento, você abre a Bíblia no livro de Gênesis, diz assim, olha só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O texto no hebraico, quando fala que o Espírito se pairava, dá a ideia de que ele ia passando e criando vida, sabe? Ia passando e transformando morte em vida. Aí diz assim, disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e depois separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Você é para pensar que o mesmo Deus que disse, haja luz, no início de todas as coisas, é a mesma pessoa que numa cruz diz, eu tenho sede. Porque ele se manifestou no meio de nós. Já parou para pensar nisso? O Deus que disse, haja luz e ao som da sua voz, explosão de energia cósmica, e o sol, e os astros vêm à existência. Eu penso que Jesus tinha que ser muito cuidadoso com o que ele falava. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele diz, Lázaro, vem para fora. Ele tinha que dar o RG do Lázaro, senão vem uns 15 mortos para fora. Se ele só fala, sai para fora, nossa. Aquela fila de pessoas ressuscitadas. Então ele diz, Lázaro, RG, CPF, tem que ser específico, porque a sua palavra é poderosa. Quando ele diz, haja luz, e a luz vem à existência, e ele chama a luz de dia. E ele sobe no madeiro e diz, tenho sede. Tenho sede. Por que nós precisamos de um Salvador? Por que nós precisamos de Jesus? Porque nós somos rebeldes? Porque nós normalmente procuramos verdades em nós mesmos? E porque nós somos incapazes de perceber a ação de Deus em nosso meio. Por isso que Jesus vem para transformar pessoas rebeldes em ovelhas de Deus. Para transformar pessoas que buscam verdades no seu próprio interior e diz, para com isso, a verdade sou eu, olha para mim. Porque quando você olha para mim, você vê o Pai. E porque nós somos incapazes de perceber essa expressão da verdade que é Jesus. É isso que eu queria falar para vocês nessa noite. Nós estamos chegando numa época de Natal. Eu espero mesmo que você abra o seu coração para o Natal, quem te sabe. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. De todas as datas mais improváveis, o Natal, dezembro é o pior delas. Com certeza não. Né? Mas o Natal, a gente não precisa olhar para ele como algo
uma data onde nós vamos comprar presentes apenas. É bom ganhar presente, né? Não chegou nem o Natal ainda, eu já estou endividado com as minhas filhas com presente que eu tenho que comprar para elas. Tem que comprar. Mas que o Natal seja para nós a lembrança, o memorial de que Deus nos amou e que deu seu Filho por nós. Que nós precisamos de um Salvador. Que seja essa a nossa interpretação do Natal. Obrigado, Senhor, porque o Salvador do mundo nasceu.